Olá, meu irmão, minha irmã. Essa segunda-feira, dia 7 de setembro, celebramos, como nação, a nossa autonomia política diante de Portugal, a nossa independência. Então é um dia muito propício para que eu e você dediquemos um pouco da nossa oração pelo nosso Brasil, que enfrenta esta pandemia junto com toda a humanidade. Mas para além do vírus, também estamos enfrentando muitas pandemias, como a desigualdade social, o racismo, a violência contra a mulher, a violência contra as nossas crianças. São tantas as situações que nós enfrentamos como sociedade brasileira que nós devemos dedicar o nosso dia à oração, pedindo que assim como conseguimos a libertação colonial, também possamos conseguir a libertação de todos esses males que causam tanto sofrimento para os nossos irmãos compatriotas. Que Deus abençoe a nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, recorremos a vós no início desse dia, suplicando sobre o nosso Brasil a sua bênção, sobre a nossa casa a tua proteção e sobre a nossa família o teu amor. Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades e conduzi-nos para um mundo novo, onde brilha a tua luz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Te convido a acolher o evangelho desse dia, narrado por São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho que nós acabamos de ouvir, continua o dilema do que pode e do que não pode no sábado, porque sábado é o dia do Senhor. E foram desenvolvidas leis, mandamentos, princípios religiosos para ajudar o homem a guardar esse dia sagrado. Mas as leis que deveriam ser uma ponte entre Deus e o homem, a religião que deveria aproximar Deus do homem, acabou se tornando um obstáculo. E Jesus bem sabe disso. Mas se Jesus sabe que a lei está se tornando para aquele povo, como para muita gente no dia de hoje que se apega às leis ou que usa a religião para justificar o seu próprio mal, o que Jesus sabe muito bem é que a lei precisa levar a um bem, colocar o homem na presença de Deus, levar o homem a tornar-se melhor, curar o homem, restaurar a vida. Não a lei pela lei. A lei é ponte que se atravessa pela fé, para se chegar do outro lado e encontrar com Deus e encontrar-se com os irmãos. O valor maior é o bem que nós fazemos. Isso é o critério de razoabilidade da religião. Isso é o critério de tudo aquilo que nós vamos fazer em nome da nossa fé. O bem que se obtém por aquilo. Deste modo, então, nós precisamos entender que a lei pela lei, ela gera uma paralisia no coração do homem. Porque quando nós caímos neste estado de fé, o que acontece é que Deus é tirado do centro da vida do homem. E a vida de fé é justamente para que Deus seja o centro da nossa vida. E não a lei, e não a regra. E o grande sinal disso é que aqueles homens que estavam brigando Jesus porque ele aparentemente estava descumprindo uma regra da religião, curando um doente no dia de sábado, como o padre mencionou no outro dia aqui, era proibido aos médicos curar os enfermos em dia de sábado, somente em risco de morte muito eminente.
que não é o caso do rapaz com a mão paralisada do Evangelho. E quando Jesus o cura, aqueles que tinham o seu coração paralisado pelo rigorismo religioso, então eles sentem raiva. Como pode alguém sentir raiva de Deus fazendo bem? Como pode alguém sentir raiva diante de Deus realizando uma bênção, realizando uma cura, realizando uma graça na vida daquele homem? Como pode? Isso só acontece quando o coração paralisou-se, quando o coração foi para longe de Deus. Mas nós sabemos que isso não é a essência da religião e cremos que Jesus, que faz nova todas as coisas, ele veio justamente para renovar a nossa fé, para que eu e você não tenhamos um coração paralisado. Como? Como então a gente viver a essência da religião? Como a gente ter essa fé madura que Jesus está nos convidando? Observe o Evangelho. Aquele homem com a mão paralisada, ele ouviu a voz de Jesus. Diferente dos outros que estavam ali para condená-lo, ele ouviu. Quando Jesus falou, levanta e vem para o meio, ele creu no Senhor, ouviu a sua voz. E toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, Jesus volta a ser o centro da nossa vida. Mas não apenas isso acontece. Quando Jesus volta a ser o centro da nossa vida, Ele nos coloca no meio da vida dele. Ele nos cura. Ele age com o seu amor por nós. Porque Jesus veio justamente para nos colocar diante dele, para receber a graça do seu amor. Olha isso! O grande desejo de Deus é que nós, ao ouvirmos a sua voz e obedecendo a sua palavra, estejamos no centro da atenção dele, para que ele cuide de nós, para que o milagre aconteça, para que nós sejamos salvos de todo tipo de paralisia. O resumo é simples. A verdadeira religião é a gente escutar aquilo que Jesus nos pede, com a certeza de que ele fará o bem por nós, como ele fez para aquele homem que tinha a sua mão paralisada na cena do Evangelho. Mas um detalhe o padre não pode deixar de falar antes de encerrar nossa reflexão. Quando nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, nós podemos ver de modo muito claro que toda vez que se fala de mão na Bíblia, está se referindo à liberdade de fazer o bem. Ou seja, quando se fala de mão, está se falando da liberdade que nós temos de ser como Deus, fazer o bem. Então Jesus, ao curar a mão daquele homem, diante de todos aqueles que atacavam ele porque ele estava fazendo bem, ele está dando para aquele homem o mesmo poder que ele tinha. Porque é isso, nós somos, pela fé, chamados a fazer o bem. O bem. Esta é a norma, este é o caminho. Que nesse dia, então, nós, ao ouvirmos a voz do Senhor, sejamos curados de todos os males e restaurados de nossas fraquezas, estejamos prontos para agir como Deus, que faz o bem, sempre como regra maior, o amor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.